Um dos objetos mais sagrados das tradições judaica e cristã é a Arca da Aliança. Ela representava a presença de Deus para o povo e, geralmente, era manipulada pelos levitas e sacerdotes. No entanto, após uma invasão ao povo de Israel, o objeto sumiu, sem deixar rastros. Onde ela foi parar? Neste vídeo, vou te contar indícios de onde o artefato pode estar. Seja bem-vindo ao Além da Bíblia. A arca era um baú retangular feito de madeira de acácia, revestido de ouro por dentro e por fora. Suas medidas eram 1,20 m de comprimento por 90 de altura e largura. A tampa da arca era chamada de propiciatório. Sua composição era de ouro e nela estavam 2 querubins. Era nessa tampa que o sacerdote derramava o sangue dos animais para a realização dos sacrifícios. A arca era símbolo da presença de Deus no meio do seu povo e também servia como local de armazenagem para as tábuas da lei. O relato final da Bíblia sobre o artefato é muito intrigante. A última referência foi no reinado de Josias, que realizou uma reforma religiosa e restaurou o templo. Esse rei mandou que os levitas parassem de levar a arca de um lado para o outro e que a mantivesse de maneira definitiva no templo. Depois disso, a arca não é mais mencionada. 22 anos depois da morte de Josias, Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor. O rei pagão destruiu o templo e levou seus utensílios para o seu país de origem. Bom, podemos entender que a arca estava inclusa. Entretanto, na lista escrita na Bíblia, que menciona o que foi roubado, o artefato sagrado não é citado. Daí surgem as teorias. A mais óbvia é que o objeto foi levado por Nabucodonosor. Assim como roubar os outros utensílios, levar a arca significa a total derrota dos israelitas perante a Babilônia. No entanto, esse fato seria importante demais para a Bíblia não mencionar. Além disso, quando os judeus voltaram do seu exílio, trouxeram consigo todos os objetos do templo que haviam sido roubados. A Arca da Aliança, porém, não retornou. Diante disso, é difícil dizer que tenha ido para a Babilônia. Talvez o povo pagão tenha apenas destruído o artefato assim que se apossou dele, para desencorajar os judeus e estremecer sua fé. Pode ser. Porém, mais uma vez, seria algo notável o suficiente para as Escrituras mencionarem, o que não acontece. Uma menção posterior ao relato de crônicas da Arca da Aliança está em Apocalipse, no capítulo 11. O apóstolo João descreve uma visão que teve da relíquia sagrada nos céus, no santuário de Deus, e rodeada por relâmpagos, trovões e vozes. Há quem creia que essa passagem indica a localização da arca nos céus. O artefato teria sido recolhido, então, pelo próprio Criador. Mas sabemos que a linguagem do livro de Apocalipse é simbólica. Provavelmente, o apóstolo não quis dizer que a arca está literalmente lá, e sim que a aliança de Deus continua no novo céu. O pacto divino continua firme ali, representado pela arca, ainda que o objeto esteja desaparecido. Uma teoria que tem muita força atualmente e possui supostas provas é a de que a arca estaria na Etiópia. A Igreja Ortodoxa do país possui um livro sagrado chamado Quebra-Nagast. De acordo com o livro, a linhagem dos imperadores da Etiópia descende do glorioso rei judeu Salomão. A Bíblia conta um encontro do rei, filho de Davi, com a rainha de Sabá. No entanto, o Quebra-Nagast traz novas nuances para essa história. Os escritos mencionam que Maqueda, o suposto nome da rainha de Sabá, era a governante da Etiópia. Em seu encontro com Salomão, ambos teriam tido um caso amoroso que resultou em Menelik, o primeiro imperador etíope da linhagem de Salomão. Menelik, porém, nasceu durante a viagem de volta de sua mãe e, portanto, não conheceu o pai na infância.
Quando cresceu, o filho da rainha de Sabá foi até Jerusalém conhecer o pai. Através de uma estratagema, Menelik teria deixado uma cópia da Arca da Aliança no templo e levado a original para o seu país de origem. Esses fatos são defendidos pela Igreja Ortodoxa Etíope até hoje. O objeto estaria com os cristãos locais há séculos e desde 1960 estaria na capela da cidade de Aksum, também chamada de Capela das Tábuas da Lei. A dificuldade para comprovar a veracidade das informações é que ninguém está autorizado a ver o objeto. A única pessoa que o tem visto nas últimas décadas seria um monge idoso e solitário que se comprometeu a zelar pela arca durante toda a sua vida. O guarda não é autorizado a sair do terreno da capela e ninguém mais pode ter acesso a ela. Entretanto, há 10 anos, a capela precisou ser coberta por uma lona para impedir que a chuva prejudicasse o tesouro arqueológico. Foi uma das poucas oportunidades que religiosos e aventureiros tiveram para vê-la. No entanto, mesmo assim, não houve a confirmação. Segue o mistério, mas a Igreja Ortodoxa da Etiópia confirma que possui a arca. Outra teoria afirma que a arca estaria enterrada em uma gruta exatamente abaixo do lugar onde Jesus foi crucificado. A origem da história foi Rom Uayat, um enfermeiro que estranhamente anunciava grandes descobertas arqueológicas feitas por ele. Uayat legou ter encontrado o objeto enterrado no Calvário. Quando Jesus morreu, seu sangue teria descido pelas entranhas da terra e atingido a arca, cumprindo os rituais de sacrifício determinados no Antigo Testamento. Mas o enfermeiro morreu sem dizer onde exatamente o artefato estava. Escavações posteriores também não encontraram vestígios dessa história. A falta de informações e de evidências descredibilizaram a teoria, ainda que os seguidores de White afirmam que o pesquisador não revelou a localização por causa da orientação de anjos. Por último, vamos conferir 2 opções consideradas pelo judaísmo para o destino da Arca da Aliança. Segundo o livro de 2 Macabeus, o profeta Jeremias teria se apossado do objeto. O homem de Deus o escondeu em uma gruta do Monte Nebo, onde Moisés avistou a terra prometida pouco antes de sua morte. Jeremias fechou a entrada da gruta e, depois disso, nunca mais se viu o artefato divino. Apesar do relato presente no livro apócrifo, há problemas nessa opção. Historicamente, acredita-se que a cidade de Jerusalém estaria cercada quando a arca sumiu. Afinal, a Babilônia estava invadindo a cidade. Então, um profeta sair dos arredores de lá com um objeto tão valioso para todos, sem ser notado pelos inimigos, é algo bem improvável, não é? Mas a teoria mais aceita por arqueólogos modernos também faz sentido na tradição judaica. Os judeus teriam escondido esse tesouro dentro do próprio templo antes da chegada dos inimigos. Segundo o Mishnah, livro que compila as tradições orais, os sacerdotes esconderam num compartimento onde guardava madeira. O cômodo seria no subterrâneo do chamado Pátio das Mulheres. Por que não conferimos esse lugar, então? Acontece que ele agora pertence ao país da Jordânia e possui uma mesquita acima. Não há autorização para escavações arqueológicas. A única dúvida é por que os judeus, quando retornaram da Babilônia, não escavaram o lugar para reaver a arca. Bem, talvez estejamos procurando demais algo que não tem mais tanta relevância. Seria? A arca serviu como símbolo visível da presença de Deus, habitando com seu povo. Passada essa finalidade, já que hoje a presença de Deus se dá por Jesus e o Espírito Santo, o próprio Deus permitiu que ela fosse tomada e destruída, evitando que ela se tornasse o maior alvo de idolatria já visto. O que você acha?
Deixe a sua opinião aqui nos comentários, combinado? Um grande abraço e até a próxima.